Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, na verdade, a gente vai ter mais uma conversa sobre o nosso chamado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho e a gente vai conversando aqui sobre o que Deus fala ao nosso coração quando Ele nos dá um chamado. Eu acho que, na verdade, cada um de nós temos um chamado diferente, mas Deus tem algo especial para cada um de nós, principalmente para aqueles que o buscam todos os dias e não cansam de buscar a sua presença. Logo de primeiro, eu já quero te convidar a se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que sair aqui no meu canal. Essa palavra sobre a mensagem e o versículo que Deus me deu sobre o chamado, eu já tinha preparado faz um tempo, eu acho que já tinha umas 2 semanas que eu tinha preparado essa mensagem. Na verdade, eu nunca tinha preparado ela para falar publicamente. Era mais no íntimo entre o Senhor e eu. Ele tinha me pedido para falar sobre o meu testemunho, mas eu nunca tinha aberto sobre isso, né? Então, para a gente começar, a gente vai ler Hebreus 3:7, tá? Por isso, como diz o Espírito Santo, se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Esse versículo foi quando Deus me deu o meu chamado e eu estava precisando, Deus, o que eu preciso fazer para não me perder? Nessa época eu ainda estava em uma transição buscando aquilo que eu queria e aquilo que Deus queria. Eu estava nesse meio termo, versículo foi fundamental para que eu entendesse que eu não poderia ser teimoso para aquilo que Deus me chamou. Para quem não sabe, faz 6 meses, mais ou menos, que Deus revelou qual era o meu real chamado, que é o chamado pastoral, de levar a palavra de Deus, levar a mensagem dele e também pastorear. Desde esse tempo, Deus tem quebrantado o meu coração e me confrontado em relação se eu realmente estou vivendo aquilo que Ele quer ou se eu estou vivendo aquilo que eu quero. Porque durante muito tempo da minha vida, eu decidi viver aquilo que eu queria, sabe? Então, eu fazia as coisas que eu queria, mesmo sendo pro reino, eu fazia as coisas que eu queria, eu buscava as coisas que eu queria fazer e nunca perguntava para Deus se era aquilo que Ele queria. Desde que eu comecei a entender o que Deus queria para mim, é meio que Ele tivesse dado uma virada de chave na minha vida. Eu sentia que estava deslocado em relação a estar fazendo outras coisas, sabe? Então, depois que Deus me revelou isso, porque na verdade, antes de Deus me revelar o meu real chamado, eu não tinha muita noção eu nunca tinha perguntado, na verdade, a Deus o que Ele queria que eu fizesse. Então, era como se eu estivesse vivendo o chamado de Deus, mas aos meus olhos. Na minha mente eu estava vivendo o chamado de Deus, mas na realidade eu não estava, sabe? É meio complexo, mas é o que a nossa mente faz com aquilo que nós queremos fazer, sabe? Eu tô falando isso porque eu sei que existem muitas pessoas que passam por esse mesmo processo, acham que estão vivendo o chamado de Deus ou não encontraram ainda, Deus não revelou o seu chamado, e às vezes vivem um chamado preparado por você mesmo, por mim mesmo, sabe? Você vê alguém que está conquistando coisas, realizando coisas e deseja ir naquele mesmo lugar, mesmo que não seja o lugar que Deus preparou para você, você está visando um chamado que não é seu. Eu sei que muitas pessoas passam por isso e eu também passei. Deus sempre tem o tempo certo para mostrar aquilo que é necessário, sabe? Deus deixou que eu passasse por esse tempo para que há 6 meses atrás Ele me revelasse o que Ele realmente queria para minha vida. Foi um vídeo direto, na verdade, e um pouco mais rápido, mas o que eu tenho para te dizer é: não fuja daquilo que Deus preparou para você, mesmo que você ainda não saiba. Se prepare para o seu chamado, se prepare para aquilo que Deus vai preparar para você, porque nós precisamos estar preparados. Busque na palavra aquilo que Ele te revela, aquilo que Ele te mostra. Se hoje ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como diz em Hebreus 3:7,
e que Deus possa te usar para propagar o reino dele. Esse é o real e verdadeiro chamado que Deus tem para o nosso coração, que é pregar a palavra dele a toda criatura e trazer pessoas de volta para Jesus. E assim ele sempre será real na nossa vida. Ele sempre será a real motivação pela qual nós estamos fazendo o que fazemos. Eu espero que essa palavra tenha abençoado seu coração, sua vida. Não desanime e não fuja daquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e até o próximo vídeo, pessoal.